Eu trouxe um primeiro vídeo dessa porcelana linda, mas como eu precisei dividir o vídeo, hoje eu estou trazendo a parte final desse bule. Eu espero que você tenha assistido o primeiro, para você se encontrar melhor nesse segundo, tá? É mesmo, gente, para quem está começando a pintar tecido agora. Pode olhar e dizer, nossa, que pintura difícil para quem está começando, né? Mas eu sei as dificuldades que a gente tem quando estamos começando a pintar tecido ou mesmo tela. Afinal, os desenhos são os mesmos, né? Só mudam mesmo aqui as tintas, materiais. Então, a gente não pode ficar na mesmice, né? A gente precisa tentar, não pode desanimar, não pode ter medo, não pode correr da realidade da vida, já que a gente gosta, ama fazer essas pinturas, não é? E se temos o dom do nosso Deus, por que ter medo, né? Vamos aqui enfrentar, porque a gente sabe que Deus, quando Ele nos dá o dom, Ele também nos capacita, e assim Ele nos prepara para fazer exatamente como Ele acha que precisamos fazer. Lindo isso, não é? Então, eu espero que você goste, tá bom? E boa noite, eu sou Dagmar, sou artesã, e vamos aqui para a parte final dessa nossa linda pinturinha. Eu terminei o primeiro vídeo fazendo aqui a base do pezinho dele. E agora eu vou fazer o acabamento em toda a peça, tá bom? Passei a tinta preta, deixo secar. Agora eu vou trabalhar aqui alguns detalhes com a tinta azul marinho. Eu estou com o azul marinho. Nessa hora a gente precisa de um pincel de cerda macia, usadinho de preferência, porque quanto mais usado, mais macio fica, né, a cerdinha dele. A gente aqui vai mesmo precisar de um pincel de cerda macia, de preferência usadinho, como eu estou falando. Com o azul marinho, é mínimo. Cuidado, porque essa tinta ela é muito forte, né, então para não pegar demais aonde você não queira, tá? Olha, vou misturar aqui totalmente, ó, encharco o pincelzinho. No pano eu vou, veja que eu tirei bastante aqui no pano. E faço um teste, porque não é uma cor muito bonitinha que eu vejo ali, tá? Então eu vou passar, tá vendo? Sobre esse aqui, com suavidade, delicadeza, paciência, pra gente não acrescentar aqui, tá? Tem problema que o seu pincel vem até aqui nessa parte, já com a tinta preta, né? Porque já tem uma base. Olha, vou limpar aqui todinho, não precisa lavar, e vou espalhando esta tinta, diminuindo a intensidade desse azul aqui, tá? Faço igual nesse aqui, que eu já até passei, né, um pouco da tinta preta por cima, mas é o mínimo. Agora eu vou um pouquinho do clareador. Pego um mínimo dessa aguinha, tá uma aguinha, tinta diluída, e ainda botei o clareador. Porque eu vou circular aqui e vai pegar um pouquinho sobre o tecido, que ainda está sem tinta nenhuma, tá? Olha só. O mínimo, tá? Mínimo mesmo. Comecei ali, cheguei até aqui. E agora, esse pincel sujo, eu limpo aqui. Lavo esse pincel,
pingo também da tinta branca é quase nada, gente. Eu vou até botar aqui. Espalhei bem, limpo no pano. E vou passar bem aqui. Nessa última que eu passei aqui, ó, tá vendo? Pertinho, onde eu disse que não estava no tecido puro, tá? Ó. É um pensamento de tinta. Limpei o pincel e vou, com um pouquinho do clareador, eu vou ajudar aqui. Lavo o pincel, venho com esse pingo também de tinta. Aqui tem 1, 2 e 3. Esse está no tecido puro, esse aqui eu fiz uma basezinha leve com a branca, tinta branca. E agora, ó, vou diluir aqui nesse restinho, porque nesse aqui, ó, pedacinho, é o mínimo, tá? Aqui eu já até passei direto, nem tirei no pano. Vou lavar porque eu vou pegar tinta branca. Um pensamento também da tinta branca, quase nada, olha, quase nada. E passo aqui. Antes de passar a tinta preta, com o siena, lavei bem, tá? Nesse pedacinho aqui, ó, bem pequenininho, eu venho com o siena. Bem ralinho, tá? Então, aqui é o siena com um pouquinho do clareador. Lavo bem esse pincel, mínimo também. Olha, misturo mais clareador do que tinta, é porque ele é forte, então dá a impressão que tem muita tinta, tá? Mas não é. Limpo aqui, pincel, esse pincel aqui é o número 4, tá? Velhinho, como eu te falei. Opa! Viu? A gente fica assim, né? Meio perdida. Vou diminuir aqui um pouquinho, porque esse é o detalhe que eu vejo ali, tá? Olha, acerto aqui. Esse pincel está sujo. Apenas eu vou pegar o clareador aqui. Olha só aqui, tá vendo como tem ainda aqui no clareador? Porque veja que nessa aqui, ó, só nos cantinhos, tá? Depois venho com a tinta branca acertando esse meio. Pego agora o mínimo, quase nada, deixo aqui, porque eu vou escurecer só o mínimo, tirei demais. Aqui, ó, nesses cantinhos, tá? No cantinho. Gente, apesar de detalhes, mas não é difícil, tá? Não tenha medo, não desanime. Principalmente, tenha fé em nosso Deus, gente. Peça a Ele, tá? Peça a Ele, porque Ele é o único que pode te ensinar de verdade aqui, sem você sentir medo, tá? Mínimo da tinta. Limpei no pano. Eu vou circular esta tinta preta aqui, porque essa branquinha aqui, ela é branquinha mesmo, mas tem um azulzinho sobre essa tinta preta, porque eu volto ainda trabalhando nessa tinta preta, né? Então, o bule é realmente bem pretinho, tá lindo esse bule.
Olha aqui, veja que apesar da tinta preta, ainda a gente vê essa coisinha aqui do azul, tá? Mínimo, é o mínimo. É o mínimo da tinta branca. Vou espalhar essa tinta branca aqui, ó, tá? E aqui no tecido onde eu passei agora, veja. Pincel em pé de lado, busco não sujar essa tinta branca aqui, como eu falei, ela vai ser branquinha. Agora, olha, pincel de lado devagar, porque esse pincel é delicadinho, né? Olha, peguei um pouquinho do clareador e faço essa baguncinha aqui, tá? Com essa sujeirinha aqui ainda, olha, eu vou passar sobre leve a minha mão, olha, sobre leve, minha mão está flutuando aqui, ó. Esse detalhe que eu fiz, eu sigo ainda aqui, ó, acertando, tá? Olha. E abelha, vai pra lá, abelha, essa hora aqui dentro do meu cantinho de trabalho, vai pra lá, abelha. Esse aqui é o 12. Eu vou sujar nesse clareador, nesse restinho. E lembra que eu fiz umas manchinhas por aqui, né? Com o azul. Então, gente, aqui ainda tem traminha sem pintar, tá? Por conta da quantidade da tinta, né? Que foi pouquíssimo. Saí daqui e vou só isso aqui, ó. Não precisa mais tinta. Bom, ó, então vai secar aqui um pouquinho, não demora a voltar, porque dessa vez não precisa secar 100%. Lembra que eu disse que eu ia trabalhar essa tinta aqui, né? Calculo mais ou menos 1 centímetro da bordinha dele para aqui, eu venho com essa tinta branca, ó. Daqui, calculo, porque vai ser com a tinta preta aqui. Calculei aqui, ó, 1 centímetro, mais ou menos. Calculo mais um meio centímetro, aqui também. Então, veja que são muitos detalhes, mas a gente segue aqui, né? Confiando em Deus, pedindo, e a gente sabe que Ele é maravilhoso, Ele não nos desampara em todas as nossas dificuldades, seja ela qual for, desde que seja para coisas boas, né? Aqui já secou tudo. Agora eu vou continuar a trabalhar com a tinta preta no corpinho desse bule. Bem, eu vou trabalhar com a tinta preta novamente sobre o corpinho desse bule. Vou passar a tinta preta mesmo sobre esses detalhes que eu fiz aqui com azul, menos esse que está na parte pertinho do bico, tá? Fica bem fácil de você ver aonde eu estou passando essa tinta preta. Nesse meio aqui também, essa branquinha, e não fica mesmo difícil de você ver, tá? Para não ficar um vídeo tão longo, né? E eu repetindo a mesma coisa, você pode tirar um print, ver aonde estão os detalhes em azuis, em branco. Quando eu passar a tinta preta, você também vai ver visivelmente aonde tem a tinta preta ou não, tá bom? Quando chegar nesses pequenos detalhes, eu venho e mostro a você, tá bom? Então, eu vou adiantar aqui todo o corpinho desse bule. Qualquer coisa que, se eu achar que vai ter uma dificuldade, eu venho, eu mostro a você na hora que eu estiver pintando. Sobre toda essa tinta, sem ser esse azul, esse branquinho aqui, eu passo a tinta preta também. Passei a tinta preta desse lado, viu que eu passei a tinta preta aqui perto do bico, sobre aquele siena último que eu passei, a tinta branca, a tinta azul. Agora eu venho fazendo aqui algumas arrumações que sempre precisa, né, no finalzinho, tá?
mas não é difícil. Apenas esse pedacinho aqui, tá vendo? Lá em cima do bico, na direção, é que eu deixo ele azulzinho, tá? Assim como esse aqui do meio, também não passo. E eu vou terminando aqui. Agora eu só estou mesmo com a tinta preta. Eu vou terminar desse lado. Pode usar aí a brochinha, caso você queira, porque é um pedaço maior, né? Aqui a brochinha só está suja com essa tinta preta, tá? Só sujinha, não peguei tinta. Nesse pedacinho, eu venho, olha, aqui. Vou acertando tudo aqui bonitinho. Peguei o pincel número 4 e faço os pedacinhos. Esse pretinho aqui eu já aproveito e já arrumo também. Olha, não sei se minha mão tá aí na frente, tem uma sombra aqui, mas eu não, acho que é da lâmpada. Eu vou passando essa tinta preta aqui, viro o pincel e vou passar aqui, ó, entre essas duas. Venho novamente sobre essa tinta preta, acerto aqui. Vou acertar aqui, olha, é um nada que fica aqui, tá? É um nada mesmo de tinta. Ela vem, essa tinta preta, ela vem passando aqui, ó, sobre. Ela vem até aqui. Depois eu tenho que arrumar isso aqui com um pincel de contorno, por ser pequeno. Aqui é a tinta preta. Aqui é a tinta preta. Pincel pequeno. Acerto aqui com a tinta preta. Eu vou fazer aqui, ó, um detalhe pequeno. E saio com ele aqui. Esse pedacinho aqui fica mesmo branquinho. Esses aqui, olha, eu vou pegar o pincel, não vou passar, gente. Minha mão vai flutuar, olha, tá? Só flutua, não passa diretamente, tá? Vou acertar aqui. E veja que tem umas manchas, né? Tá vendo, ó? Embaixo dessa tinta preta tem umas manchas. E é exatamente o que eu vejo ali. Um risco último que eu fiz, ó, eu estou vendo ele. Esse pedaço aqui, eu não posso trabalhar com ele agora. Tenho que esperar. A hora que eu terminar a alça, eu termino também esse pedacinho. Desse pingo aqui de mostarda, eu vou pegar também um pingo de marfim. Oi, tem um carocinho aqui, gente. Mal abri, já tá secando. Hoje não tá chovendo. O dia tá tranquilo. Olha, sujei apenas esse marfim. Eu vou passar esse pingo. Espero que minha mão não fique aí na frente, tá? Olha aqui. Essa misturinha do marfim com o mostarda.
caminho com ela. Olha o tanto que é, você quase nem vê daí, né? Olha, eu venho aqui, pincel número 2, pequenininho. Cubro bem, tá, gente? Cada traminha. Não posso deixar a trama sem pintar. Quando a gente faz a base, até pode acontecer, tá? Vou pegar mais um pingo do marfim. Misturo nessa mesma, aqui, ó, nesse restinho. Não vou lavar o pincel porque tem pouca tinta aqui. Eu vou clarear aqui, olha, um pouquinho. Olha como eu venho com essa misturinha do marfim e o caque. Que caque, Dagmar? Mostarda. Tá? Saí dali. Aqui mais um pedacinho pequeno. Olha, é o mínimo, tá? É o mínimo. Vou passar nesse aqui. Gente, eu tô buscando fazer bem perto. Esse aqui é o clareador, bem perto da cor que está na minha peça, tá? E graças a Deus, eu estou chegando bem pertinho. Como eu disse, 100%, ninguém faz. 100% é o nosso Deus, a gente não, tá? Olha, aqui é essa misturinha, quase nada do marfim. Vou lavar o pincel, um pouquinho do marfim puro, bem pouquinho. Sujo no clareador, melhor molho, né? No clareador. Vou passar aqui, mínimo também. Olha, mais clareador do que o marfim. Olha só. Porque sobre essa misturinha, misturinha, aqui, ó, vou sujar nesse pingo do marfim, é quase nada, gente. Vou até trazer aqui pertinho, olha, é quase nada, tá? No cantinho do pincel. Vou passar aqui, ó. Esse que eu misturei aqui agora é o siena, tá? E só vou limpar o pincel aqui, ó. Avanço o mínimo aqui pra cima. Dessa misturinha também do siena. Essa misturinha. Vou catar apenas essa sujeirinha aqui. Nesse meiozinho aqui, ó, só limpo o pincel, veja, ó, só limpo mesmo, tá? Não peguei mais tinta, acabou aqui, não fiz mais. Um pingo dessa misturinha. Pego essa sujeirinha aqui, ó, pouquinho. Saindo, olha, daqui, mínimo. Começo daqui porque é maiorzinho. Olha, e vou caminhar com ela até aqui. Depois eu venho reavivando essa tinta branca. Aqui a misturinha do marfim com o mostarda. Vou sair também daqui, olha. Cresceu um pouquinho aqui, que é pequeno, né? Mas eu venho depois arrumando a tinta branca, então eu ponho cada um no seu lugar, tá? Olha, aqui a misturinha do mostarda com o marfim. Tá vendo esse detalhezinho aqui? Eu pego desde aqui, tá? Olha, que bonitinho. Eu lavo o pincel, a gente para, olha a nossa foto de referência. No seu caso, você vai olhar a minha, né? Vou arrumar essas tintas brancas. Olha, é um pingo,
tá? De tinta. Pincel meio em pé. Aqui eu arrumo a tinta branca, que é para fazer essa divisão. Tá vendo que ficou uma, duas, três cores. Vou limpar esse pincel no pano, porque eu vou clarear o mínimo aqui, ó. Olha, não pego tinta, pelo contrário, eu tiro o que está no pincel, tá? Beleza? Nessa tinta branca aqui, ó. Vou sujar aqui, ó. É um nada. Eu gosto de falar que é o olhinho do mosquito. Porque assim você entende que é mínimo, né? E nesta pontinha só aqui, ó. Só na pontinha desse biquinho, tá? Pronto, é isso mesmo. Venho com esse pincelzinho. Porque eu trago esta tinta branca. Olha que você nem vê quase, tá? Ela vem subindo até ali. Arrumo ela, que ela é pequitita. Acerto aqui, que é um pouquinho mais largo. Com esse pincel ainda aqui, eu vou arrumar esta tinta preta aqui. Começo daqui. Eu saio daqui, ó, com a tinta preta. Vou tentar aqui o máximo não ficar com minha mão na frente, tá? É porque a minha filha me deu esse suporte para botar o telefone, né, que eu gravo. Mas ele é um braço, quase um braço. Eu ainda não sei muito manejar com ele não, tá? Aqui, lembra que eu parei e deixei um pedacinho do siena aqui? Pois é, esse pedacinho continua aqui, mas eu venho com o pincel sobre leve, olha, sobre leve, e passo. Aqui também. Com o siena e o pincelzinho 00, esse é o novinho, tá? Porque a ponta, tá vendo, ó, bem fininha. Vou pegar um pouquinho do siena, um pouquinho do clareador e vou acertar aqui. Aqui é o siena, ele para aqui. Opa. Venho com esse siena.
Esse siena sai daqui. Lavo o pincel com essa tinta preta e esse pincelzinho. Eu faço aqui, ó. Veja que eu venho, tá? Do jeitinho que eu vejo aqui, tá bom? Acerto aqui, olha, acrescento só um pouquinho aqui. Esse biquinho vai ser contornadinho com a tinta preta também. Com esse pingo ainda aqui, olha, do siena, eu faço uma sujeirinha por aqui, sobre essa tinta preta. Mas não tem nada aqui, né? Então, vou pegar um pouquinho. Olha, é uma sujeira, umas manchinhas que tem aqui. E eu faço sobre essa tinta preta. Nessa tinta branca aqui também, lembra que no comecinho logo eu disse que tinha umas manchinhas? Pois é, olha, as manchinhas. Então, veja que aqui a gente faz, a gente desfaz, refaz outra vez, para encontrar, olha, o pingo. Deixo aqui, porque eu faço. Olha, o pingo que é isso aqui, a tinta branca aqui. Lembra que eu comecei a fazer aqui, né, um pedacinho para marcar essa tinta branca. Deixo esse pincel e pego o pincel de contorno, o novo, tá? Eu falo assim, o novo que é para saber que eu estou trabalhando com 2 pincéis fininho. Essa tinta se estende, olha, quase que na direção desse azul. E vou, ó, acertar aqui também. Acerto aqui, que ele é quase um quadradinho. Com a tinta preta, eu vou acertar aqui, olha, fazendo os detalhes, tá? Ó, deixando meio bagunçadinho. Nesse pedacinho aqui, opa, quase que veio demais, viu? Mesmo com esse pincel, se a gente não tiver cuidado, tem um pedacinho com a tinta preta pegando aqui. E agora, este vem aqui. Com siena clareador, um pedacinho aqui. Tá bom? Com a tinta preta, eu pego aqui. A mão tá tremendo não, tá, gente? É porque a gente fica com a mão bem firme. Olha, para não bagunçar, e ela fica como se estivesse tremendo. Aqui, olha, esse pedacinho vem até aqui, ó. Contorno, como eu te falei, daqui venho até aqui, porque agora é só com a tinta preta. O que eu fiz aqui com o siena, eu faço aqui com a tinta preta. Eu terminei o primeiro fazendo essa base dele. Como eu vou precisar também deixar secar um pouquinho esse puxador, eu já faço aqui. Aumentei um pouquinho aqui esse puxador, porque o outro ficou tão pequititinho que ficou ruim até para pintar. Como é uma pintura em tecido, a gente também não pode, né, fazer esse sacrifício de não enxergar o que tá pintando. Eu pensei, tá pequena demais isso aqui, eu vou aumentar. Então, aumentei um pouquinho, tá bom? Com o siena natural, pincel número 2 da Condor.
Vou pegar um pincel pequenininho. Esse aqui é o que eu disse que ele já é bem usadinho. E eu corto assim um pouquinho para ele ficar legal pra gente trabalhar aqui. Então aqui, olha, é o mínimo de tinta. Veja aqui, ó, onde eu passo o siena, eu passo a tinta preta sobre. Aqui tem um pedacinho. Aqui tem um pedacinho. Aqui eu estou com marfim. Vê que o marfim trabalhou bastante aqui, né? Todas as cores. Eu pego mesmo aqui com cuidado, ó, para não bagunçar a vida do meu ocre ouro, tá? Aqui é o ocre ouro com o marfim. Não vou lavar o pincel, vou pegar clareador, porque aqui está no tecido puro. E vou preencher aqui, olha, aqui, aqui, aqui. Todos esses pedacinhos, eu não tenha passado o siena, eu vou preencher com essa misturinha do ocre ouro com o marfim. Gente, fica linda essa misturinha aqui, tá? Então preenche, porque é só isso mesmo e já volto. Passei essa misturinha com o siena, eu vou passar o mínimo aqui, ó, vou tirar tudo do pincel, vou passar ele aqui com o ladinho do pincel, tá? Aqui perto. Aqui. Deixando, tá vendo? Olha, um meiozinho aqui sem esse siena, tá? Aqui a mesma coisa, olha só. Aqui, siena. Que bonitinho. Preciso escurecer um pouquinho mais esse pedacinho que eu fiz, mas com o próprio siena, tá? Não ponho outra cor aqui mais forte. É o siena mesmo, tá? Ó, com a tinta preta do ladinho do pincel quase nada, eu vou pegar sobre o siena, lembra que eu disse? Sobre o siena eu passo a tinta preta. Eu tenho que fazer aqui um malabarismo pra gente não ficar na frente, né, todo o tempo. Ó, a tinta preta. Esta tinta preta vai vir aqui, lembra onde eu passei o siena? Aqui, ó. A tinta preta. Com a tinta preta. Ih, nem tô vendo, gente, que aí eu fiquei com a mão na... Eu mesmo botei a mão na minha frente, pra não ficar na frente toda a vida aí, né, de você, tá? Te atrapalhar aí, ó. A tinta preta. Tinta preta, certo aqui. Depois venho com um pincel pequenininho, acertando isso aqui. Aqui é a mesma coisa dali de cima, tá? Eu emendo nessa. Aqui eu não emendei,
né? Mas nessa aqui eu emendo, tá? Olha. Com o siena puro, porque eu vou arrumar aqui. Siena, vou arrumar aqui, ó. Passo por cima daquelas manchinhas que eu deixei. Uma sujeirinha apenas, tá? O mínimo do marfim eu vou botar aqui, ó. Olha o pingo que é, ó. E aqui no meio também, ó. Pinguinho de nada. Vou limpar o pincel com o ocre. Eu vou clarear aqui um pouquinho, mas é com ocre mesmo, tá? Mais desse lado. Aqui ficou sombra e luz dividido, quase não tem nem uma coisa nem outra, mais sombra aqui quase, olha. Pego esse ocre ouro, pego esse ocre ouro, ocre ouro aqui, limpo o pincel, siena aqui no meio, tá, ó, aqui no meio. Olha, a tinta preta puro, eu vou passar aqui. Olha, a mão levíssima, porque eu não cubro todo esse siena que tá aqui no meio. É, veja, minha mão vai flutuar e olha só, é uma sujeirinha, tá? A mão flutua, ó, tá? Não apago esse siena, apenas eu sujo com essa tinta preta. É bem sombreado isso aí. Já acerto aqui também com a tinta preta. Ele é um ladinho menor, um ladinho maior. Com o marfim, é um mínimo aqui, ó. Aqui tem um clarinho, quase nada, tá? Quase nada, ó. Aqui só uma sujeirinha assim, ó. Pincel vai e volta, olha, vai e volta. Com esse pincel ainda, eu vou clarear aqui um pouquinho mais. Estou com o marfim, tá? É um pingo de tinta, gente, um pingo. Uma sujeirinha do siena, vou até botar ali. Vou limpar aqui no pano. Pego esse pincelzinho sujo e um pouquinho do clareador para soltar o que tá no pincel. Veja aqui, ó. Não avanço para cima desse marfim que eu passei agora, tá? E com essa mesma, ó, pego esse pinguinho, limpo no pano, pego o clareador e vou passando também por aqui. Olha só. Essa sujeirinha. Pego o marfim e refaço aqui também. Esse marfim vem até aqui. Vamos ver se eu consigo fazer bem fininho. Não vou conseguir. Então, eu vou pegar
o pincel menor. Vou clarear aqui um pouquinho. O mínimo, tá? O mínimo. Com um pingo da tinta branca, deixa eu tirar essa tinta preta daqui, eu posso pertinho da minha mão, né? Minha mão pode pegar. Com esse pingo da tinta branca sobre aquele marfim. Esse pingo da tinta branca sobre o marfim. Moldura eu nem peguei nada, como é que eu quero fazer o que, né? Acerto aqui. Ele vem até aqui, eu volto com o pincel de contorno, assim como eu vou precisar aqui. Esta tinta branca ainda. Misturinha do clareador, vou passar entre essas duas aqui, ó, uma e duas, tá? Então, eu passo aqui. Vou circular ao redor dessa, porque eu venho com o sépia. Lembra que eu falei, né? Aqui tem sépia, tem a tinta preta. Aqui é clarinho, aqui. Aqui tem um tracinho com a tinta branca, mas posso até fazer depois. Ó, vou marcar, porque eu venho com a tinta sépia ou sépia ou a tinta preta. Acho que eu já venho direto aqui com a tinta preta. Aqui, olha. Aqui tá no tecido puro. Esse pedacinho que eu vou fazer agora, ó, com a tinta branca puro, tá? Sem marfim. Ali. Pego o clareador e venho com ele de novo, porque tá no tecido puro, então eu preciso me certificar. Tá? Aqui tá pintadinho. E vou acertar. Lavo o pincel com uma tinta preta, eu já venho direto aqui, nem vou passar o sépia porque já está bem pintadinho, então não precisa, ó, pode vir com ele direto. Este aqui é o pincel novo, tá? Molho no clareador. E agora eu vou acertar isso aqui, ó. Lembra que eu disse que parecia um olhinho, né? A tinta preta. Clareador. Aqui nessa parte de baixo é bem fininho, tá? Esse fica aqui, ó. E aumento esse. Gente, é pequeno. Fica lindo. Esse aqui é todo com a tinta preta. Ai, ai. A gente se perde aqui, gente. Muita tinta. Aqui a tinta preta. Não fecha o telefone. O telefone preguiçoso que tá com a minha montagem ali. Ela morre aqui mesmo, tá? Essa morre aqui. E essa agora, ó. Pego aqui, ó. Não vou emendar nessa aqui, tá? É aqui mesmo. Quando eu digo pra você que o acabamento a gente demora muito mais, é por isso. Olha, aqui, pego e... Olha, gente,
Às vezes a gente tá nervosa, triste por alguma razão, né? A gente nunca sabe por que a gente tá triste. Não sei se isso já aconteceu com você, mas acontece, eu acho que acontece com todo ser humano. Olha, vou ver se eu consigo aqui sujar. Vou ver se eu consigo. Porque tem, ó, umas manchinhas só aqui, ó. Aqui tem um clarãozinho. Ui, bem pouquinho. Bem pouquinho. Aqui tem um clarãozinho, bem pouquinho também, tá? Com esse marfim, eu vou seguir até aqui. Aqui. E esse eu venho até aqui. Tá rumo aqui. É assim, gente. É assim. Fiz aqui alguns pedacinhos com o siena, marfim, tinta ouro. Eu refaço. Mas antes, eu vou arrumar aqui esta pintura. Passo aqui por dentro, olha. Passo aqui por dentro. E saio aqui. Olha a paciência, né? Aproveita aqui para conversar com o nosso Deus, falar dos nossos problemas, pedir perdão por nossos pecados, que a gente peca toda hora, né? Olha, aqui ó, um detalhinho pequenininho que tem, ó, tá? Pequeno. Beleza. Vou contornar só essa parte aqui de dentro com siena. 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 Refaço as tintas que eu passei aqui. O sépia, o marfim e o amarelo ouro. Com o sépia, eu vou refazer essas tintas aqui. Vou acertar essas tintas com o sépia, tá? Aproveita esse clareadorzinho, porque aqui é tudo bem escurinho, né? Acerto com o sépia aqui. Aonde for o sépia aqui. Venho aqui, ó. Ocre ouro. Ocre ouro. Refaço esse ocre ouro aqui embaixo. Ocre. Ocre. Ocre até aqui. Ui, minha mão borrou ali, gente. Oh, minha mão não, né? Eu borrei. Quer dizer, nós duas, né? Eu e minha mão. Olha aqui. Com esse pincel de contorno, o novo, com o marfim, tá? Ó, vou passar só aqui, gente, ó. Aí você pode vir pelo meio, não precisa ficar nessa preocupação de borrar cá ou lá, porque ele é no meio desse ocre aqui, ó, que eu passei, tá? O mínimo apenas, só nesse pedacinho aqui, ó, nesse cantinho, que depois eu vou arrumar ali também com a tinta preta, com o marfim. Aqui, aqui,
Vou reavivar essa aqui, né? Porque seca rapidinho junto com outra cor, sempre seca e diminui. O amarelo ouro está aqui e o sépia aqui, tá? Continuo aqui com o ocre ouro e vou passar em todos esses pedacinhos, tá? Ó. Cadê, gente? Até me perdi, tão pequeno. Aqui secou. Estou com o pincel número 0 também da Condor. Com a tinta preta. Espalho aqui, clareador. E vou trabalhar um pouquinho sobre esta aqui. Aqui eu faço o mesmo que eu fiz aqui. Eu vou levantar a mão para não cobrir toda essa cor que está aqui embaixo, tá? Eu deixo, olha, como eu venho com a mão sobre leve, manchando só com essa tinta preta. Pego, deixo todo aqui, olha só. Boto mais clareador. E agora, nesses quadradinhos que eu passei o sépia e o siena, eu vou trabalhar com essa tinta preta sobre essas tintas, mas levanto a mão na hora do siena, não cubro todo esse siena, veja. A tinta preta aqui é certinho, tá? Cuidado. Pensamento só aqui. Olha. E aqui eu acerto. Trago essa tinta preta só um pouquinho para cá. A parte da tinta branca fica ali, tá? E ficando esse contorno aqui mais clarinho. Com esse pingo, eu vou fazer aqui, ó. Olha aqui, eu peguei, lavo o pincel e vou espalhar esse mínimo aqui, ó, sujando também um pouquinho, tá? É sujinho mesmo, tá? Esse ladinho é sombreadinho, então veja que eu também não vou cobrir tudo aqui, tá? Olha, sujando mesmo. Aqui não tem o contorno com a tinta preta como tem aqui, mas eu faço com o siena. Como eu fizer aqui, eu faço aqui também, só nesse pedacinho, ó, daqui até chegar a tinta preta, tá? Mas a manchinha do siena está aqui embaixo, tá? Dá pra ver. Agora eu vou pra alça. Com o marfim. Limpo o pincel. Com o ocre ouro, misturo bem, clareador limpo, limpo o pincel, e vou trabalhar nesta alça, nesta parte mais
agora, tô com um pincel número 4. Eu venho, tá vendo? Diminuindo aqui, ó. Sem lavar o pincel. Pego com cuidado para não sujar o marfim. E vou trazendo o marfim aqui, ó. Um pouquinho só mais. Sem lavar o pincel do marfim, pego a misturinha e vou caminhar com ela aqui, ó. Vou trazer ela até aqui. Não lavo na pontinha, aqui, tá vendo, ó, no ladinho do pincel. Clareio aqui. Na pontinha do pincel, eu clareio um pedacinho aqui. Sobre aquela misturinha, né? Lavo o pincel com o mostarda bem ralinho. Bem ralinho. Um pouquinho do clareador. E vou acertar aqui, mostarda puro, apenas com clareador, tá? Olha, mostarda. Um pinguinho aqui, é o mínimo, se não der com esse pincel, esse aqui é o 4, tá? Se você não conseguir, pegue o zerinho. Mostarda aqui, por cima dessa tinta preta, esse caramelo se estende aqui, olha, um pedacinho, por cima da tinta preta, tá? Ele faz aqui, olha, uma voltinha. E eu acerto depois com a tinta preta. Lavo o pincel, o amarelo ouro. Agora já passo aqui também. Aqui. Lavei o pincel com a tinta branca e esse pincel pequenininho. Eu venho aqui, olha, nesta pontinha aqui, apenas. Já refaço, esta aqui é bem branquinha também. Aqui. Não lavo o pincel, venho com o marfim, acertando esta aqui. Marfim aqui. Ela para quase junto com essa marfim. Aqui. E um pingo da tinta branca sobre. Só nesse, tá? Nos outros não. Um pingo do marfim aqui, lembra que eu passei, né? Ó, como apagou, vai secando, né? Sobre outra tinta, vai apagando, mas ela não é tão clarinha não, tá? É aqui, ó. Com o ocre ouro, molho no clareador. Ela sai daqui, ó. Deixa eu ver se eu tô com a mão na frente, gente. Sai daqui.
aqui é o ocre ouro. Se borrar um pouquinho o lado da tinta preta, né? Depois eu venho arrumando a tinta preta também. Ela vem morrendo aqui, tá? Limpo o pincel com o amarelo canário. Eu vou passar sobre esse ocre ouro. Opa! Sobre o ocre ouro. É muita tinta perto. Sobre o ocre ouro, eu passo esse amarelo canário. Deixo secar, tá? Para voltar arrumando. Esse contorninho aqui, eu vou passar o siena com clareador. O siena, olha, sujo no caramelo sobre o siena, porque esse pedacinho, olha, daqui até aqui é um contorno meio avermelhadinho e eu achei que com essa misturinha fica melhor. Ainda com essa misturinha aqui também, caramelo, um contorninho que tem ali. Essa aqui foi a misturinha do ocre ouro com o marfim. Essa aqui é a misturinha do caramelo com o siena. Então, sujei um pouquinho das duas, porque nesse pedacinho aqui não tem tinta preta, tá? Aqui, olha, não tem tinta preta. Nesse pedacinho, olha, que eu estou fazendo aqui. Ele tem esse contorninho aqui com essa mistureba. Ele tem um contorninho aqui, ó, na parte de dentro com essa misturebinha. Agora eu vou contornar, mas eu não vou ser preciso passar o siena. Eu venho com a tinta preta direto. Aqui, nesse pedacinho, você viu que eu passei o siena. Refaço, estava no tecido puro, né, quando eu passei aquele pingo de siena. Refaço o siena com esse micro pincel, tá? Refaço o siena. Lavo esse pingo de pincel com o ocre. Ocre ouro sobre o siena, tá? E passo até aqui. Ui, borrei ele. Ocre, pinguim. Ainda vou arrumar essa tinta preta aqui, gente. Então, sempre acontece, a gente dá uma borradinha, tá? Ó. Estou com um pincel de contorno, esse é o novinho. E volto arrumando a tinta preta. Com o pincel número 2, um pingo de tinta mesmo, tá? Deixo aqui, olha, nem pego o clareador, ó. Deixo todo aqui, com nada de tinta. Pincel magrinho. E vou clarear aqui um pouquinho, aqui um pouquinho. Aqui um pouquinho, aqui o mínimo, tá? Um pouquinho aqui, pouquinho aqui. Nessa marquinha eu vou fazer uns pequenos detalhes aqui, mas dá pra você ver direitinho, tá? Então, olha, com a tinta branca ralinha, eu vou pegar, olha, de cima desta marca,
bem na pontinha, tá? Do pincel. Vou borrar aqui um pouquinho. Depois eu venho e acerto com a tinta preta, tá? Tá vendo? Ó, tem que ser bem na pontinha do pincel. Eu paro, porque tem um detalhezinho, ó, aqui, aqui. Com essa tinta, aqui, olha só. Certo? E vou trazer um pouquinho pra cá. Lavei o pincel com o siena natural. Eu faço também um detalhe, mas já não sigo tanto quanto esse branquinho. Eu dou um espaço, olha, entre um e outro. Aqui. E veja que eu vou seguindo aqui, tá? O movimento, eu não vou em linha reta. Eu vejo que eu venho aqui, tá? E não encosto nesse pedacinho aqui com a tinta branca, tá? Vou acertar. Se a gente pegar com jeitinho, vem só na pontinha mesmo aqui das cerdas. Aqui só um pedacinho, tá? Ó, mínimo. Enquanto dá uma secadinha além, pra eu refazer essa tinta. Eu venho e faço desse lado, tá? Aqui também tem. Deixo esse pedacinho aqui, ou melhor, esses pedacinhos, porque logo aqui na subidinha da alça, na direção deles, tem um, ó, detalhe aqui, ó. Quase dentro desse detalhezinho aqui, olha, que eu fiz, eu venho com a tinta branca. Olha, e essa para por aqui, tá? Ela não vai até em cima. Nesse pedacinho que eu fiz, saindo aqui, eu tenho um detalhe aqui também. E vou acompanhar o corpinho do bule. Ele vai sair aqui, olha, da alça, desse pedacinho. E vem parando por aqui. Molho só um pouquinho no clareador, olha. A tinta branca. Clareadorzinho para ajudar a espalhar. Lavei o pincel, o siena até aqui perto, ó. Opa. Essa que eu fiz aqui secou. Com o siena, eu vou passar aqui. Sobre, quase sobre essa aqui, esses pedacinhos, olha. Aqui é o siena puro, tá? Ela fica abaixo dessa branca que eu passei agora, tá bom?
sobre esses pedacinhos, olha, branquinho, e passo com o siena sobre essa tinta branca. Eu saio daqui, deixando só um pedacinho ali, ó, sobre a tinta branca, tá? Clareador. Repasso essa aqui. Levantei cedo para terminar isso aqui, para não ter nenhum barulho, para não tirar aqui a atenção, porque nesse momento a gente precisa de atenção, tá? Muito cuidado, paciência, né? Como eu sempre digo, pede a Deus aí para você se concentrar, conseguir fazer. Aqui eu pego nesse pedacinho, venho até aqui, ainda com a tinta branca, eu vou pegar daqui, ó, não vou encostar nessa. Não cubro todo aquele caramelo que eu passei aqui com o amarelo ouro. Aumento aqui só um pouquinho. Com o ocre ouro, vou pegar aqui, ó, só um pouquinho. Clareador. Deixo o ralinho. Você deixa aí secar um pouquinho, para não correr o risco de borrar aqui, tá? Eu vou passar aqui com cuidado. Sobre o siena. Sobre o siena aqui, só um pedacinho aqui, ó. Não trago até aqui embaixo, tá? E apenas esse pincel sujo, deixo um pedacinho da tinta branca e deixo um pedacinho da tinta desse ocre que eu passei agora, tá? Aí sujo no siena sem lavar o pincel, pouquíssimo, e vou acertar aqui, ó. Eu vou clarear só um pouquinho aqui, olha, na direção. Vou molhei demais aquele ali. Aqui, ó, um pouquinho. E aqui é onde faz essa voltinha aqui bem cheinha dele, eu passo também esse ocre ouro. Pouquinho, tá? É o mínimo. E aqui, bem pertinho desse branquinho, eu não passo, eu deixo no siena puro, esses dois aqui, tá? Lavo o pincel e agora eu vou deixar aqui secar, que é para arrumar essa tinta preta. Eu venho arrumando essa tinta preta toda agora, tá? E vou passar entre esses dois aqui, ó, com muito cuidado. Eu acerto essa tinta preta aqui no meio desses dois, acerto aqui entre esses também,
Mas, gente, eu deixo secar, tá? Aqui, olha, eu vou, na hora que eu voltar para acertar essa tinta preta aqui, gente, mas aí eu não vou mais gravar esse aqui, tá? Porque é facílimo. A gente agora só vai arrumar a tinta preta. Eu vou contornar, olha, daqui até aqui com a tinta preta, aqui não, porque eu já fiz com siena. Esta alça vai ser contornada toda aqui com a tinta preta, menos esse pedacinho que eu fiz com o siena, a misturinha, né? E vou acertar aqui um pouquinho, tá? Então, vai ficar aí, olha, bem fácil para você ver onde tem a tinta preta contornada, onde está contornado com a tinta preta, tá bom? Aqui também, né, com siena. E assim o meu bolinho vai ficando pronto, graças a Deus. Ficou um pouquinho longo, mas é necessário, né? É uma pintura baseada numa peça real, tá? Por isso, há esses cuidados. Depois que terminamos toda esta pintura, vamos para esse acabamento final, que é muito importante, tá? Terminando toda a pintura, tem os acabamentozinhos, né, que realmente é a parte final, mas a gente precisa fazer. Aqui nesse bico, ele tem um contorno com a tinta preta, mas é tão pouquinho que eu venho primeiro fazendo aqui, ó. Estou com o pincel filete da Condor, tá? Ele tem aqui um detalhe bem pequenininho. Ó, estou com o marfim e o clareador. Como é pequeno demais aqui, não tem como fazer com um pincel maior, tá? Então, veja, isso aqui é aquela partezinha de dentro do bico. Deixo secar um pouquinho, porque também tem um contorno com a tinta preta aqui, mas é muito pouquinho. Estou com o marfim também. Tem um contorninho aqui. Venho com o marfim, está bem diluído. Porque esse pedacinho aqui é clarinho. Enquanto seca um pouquinho aqui e aqui, clareador e um pouquinho do siena natural. Eu vou refazer esse aqui. Eu passei a primeira vez, seca, né? Dá uma sumidinha e a gente vem reavivando. Se não sumir, como é muito pequeno, está pertinho de outra cor mais forte, né? Pode acontecer da gente entender que ele sumiu um pouquinho, tá? Com esse siena ainda que eu misturei aqui bem pouquinho, esse contorninho aqui também é com essa corzinha, tá? Olha só, pouquinho. Siena sobre o marfim. Aqui é um pouquinho mais do siena natural, diluído com clareador, porque eu também contorno esse puxadorzinho, apenas com o siena. É a corzinha que eu vejo na minha foto de referência, tá? Peguei demais, tiro um pouco. E acerto aqui. Esse pedacinho aqui que eu fiz também, na hora da alça, eu dou uma reavivadinha nele. Bem pouquinha tinta. Assim como aqui. Puxadorzinho é realmente contornado só com siena, é o que eu vejo na foto, né? Aqui, como eu falei, eu vou contornar, olha, daqui até esta pontinha
com a tinta preta, esse pincel porque ele é bem fininho, e a alça também, tá? Eu contorno daqui, venho, paro aqui perto desse siena que eu parei agora, que eu passei agora, começo daqui até aqui. Se tiver alguma imperfeição aqui, já acerto também, assim como aqui. E depois, eu venho na parte de dentro aqui, ó. Vou contornar também aqui, até chegar aqui, tá? Não esqueça de diluir, tá? A tinta preta, para ela ficar ainda mais ralinha do que ela já está. Não a ponto de escorrer e manchar o tecido, mas ela tem que estar bem delicada pra gente contornar aqui. E veja que eu fiz esse pedacinho aqui logo de cima fica mesmo nessa corzinha, tá? Agora eu vou terminar, vou fazer daqui até aqui. Esse pedacinho aqui eu deixei pra você ver, porque esse contorninho aqui, ele vem até aqui. Aqui. Ele sai daqui, veja que eu saio, ó, daqui. E eles se encontram aqui. Apenas nesse pedacinho aqui que pertence à alça, e só venho até aqui, tá? Esse pedacinho aqui não, e nem esse. E agora eu vou terminar de contornar aqui. Aqui na pontinha da alça, eu vou arredondar isso aqui, olha, passando sobre essas. Vou arredondar aqui mais ou menos, encontrando aqui. E faço um pequeno detalhe só aqui, ó, pertinho dessa tinta branca aqui. Pouquinho. Lavo o pincel, vou misturar esse restinho aqui, olha, do siena com clareador e um pingo aqui nessa tinta preta, que também já não tem nada. Olha, sujei o pincel e volto pro siena. Limpo para tirar o, se eu achar que tenha muito no pincel, porque agora vou fazer aqui um detalhe na parte aqui de dentro, sujando só a pontinha desse pincel, tá? E ele tem um aqui. Ele para por aqui. É o mínimo, vê que eu comecei aqui, ele veio morrendo aqui, quase na direção dessa tinta aqui, ó, tá vendo? Clarinha. Com pequenos detalhes mesmo. Uma sujeirinha apenas aqui, ó. São pequenos detalhes que a gente vê na pintura e a gente refaz, tá? A gente acerta daqui e dali. Essa sujeirinha aqui ainda, bem pouquinho, eu faço aqui, ó, tipo um V, tá? Ó, tipo um V, um U, é detalhe mínimo aqui. Se tiver alguma coisa ainda para acertar aqui, a gente vem e acerta. Esse lado aqui é mais certinho do que esse aqui, tá? Não está torto, a gente olhando assim, tá torto, não está torto. Bem, trabalhei aqui todo com a parte da tinta preta. Agora, gente,
aqui tem um pequeno detalhe aqui, ó, tem umas pontinhas aqui, que na hora que eu fui editar, eu não vi, eu acho que não gravou. Mas é um pingo mesmo com a tinta branca, tá? Olha só, vou repetir para você ver o que foi que eu fiz, olha. Apenas isso aqui, ó. É um mínimo de tinta, tá? São uns pintos, um, dois, três. São uns pingos aqui com a tinta branca e é realmente só isso, tá? Mas nessa hora não gravou, não entendi o que houve. Então, e vou também clarear aqui, ó, só um pouquinho essa parte do marfim, né? Sempre digo, onde eu passei o marfim, eu venho com a tinta branca, tá? Então, olha, são pequenos detalhes que eu não poderia deixar de te mostrar, não é? E aí você vai olhar, poxa, tá faltando aqui. Como você não viu a peça de referência, sua referência será a minha. Pincel de seda bem molinha e a tinta branca, olha, deixo tudo aqui, ó, todo, tá? E vou apenas clarear um pouquinho só nesse meio. Pingo apenas, tá? Esse aqui não preciso mexer, é bem branquinho. Tudo aqui que está com a tinta branca, porque realmente é bem branquinho. Ele já está pronto. Desculpem. A gripe anda por aqui, na minha cidade. Então, gente, olha, eu espero que você tenha gostado dessa pintura, tá? Espero que você tenha assistido o vídeo, o primeiro, a parte 1. E se você não assistiu, assista o primeiro para você entender o acabamento desse aqui, tá? Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao meu Deus, agradeço a você que se inscreveu, que vai se inscrever. Se gostar, deixa o seu like, compartilhe, tá bom? Então, um abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau, uma feliz semana para todos nós.